Oi pessoal, antes a gente estava conversando sobre o direito à cidadania italiana passando pela linha materna. Então eu comentei com vocês que quando existe esse problema da mulher não poder transmitir a geração seguinte, ou seja, se a geração seguinte nasceu antes de 1º de janeiro de 1948, não é possível obter o reconhecimento da cidadania italiana pela via convencional, ou seja, reunir a documentação, apresentar no consulado italiano ou na Itália e ter o direito reconhecido. Porém, sim, é possível fazer através de uma ação na justiça. Basicamente, os documentos são iguais, porém a forma de fazer o pedido é diferente. Depois de inúmeros esforços e de grande mobilização da comunidade de descendentes de italianos, desde 2009 foi promulgada a sentença de número 4466, de 25 de fevereiro de 2009. A Suprema Corte de Cassação italiana reconheceu o direito à transmissão da cidadania italiana pelas mulheres aos seus filhos nascidos antes de 48, ou seja, antes da entrada em vigor da Constituição italiana. Ou seja, aqui a gente está falando que a Suprema Corte de Cassação italiana está tentando desfazer um pouco essa injustiça que existe com as mulheres, esse machismo da lei italiana. Contudo, a decisão não possibilitou ainda aos descendentes de italianos que se encontram nessa situação a possibilidade de requererem seu direito à cidadania italiana junto aos consulados italianos no Brasil, ou mesmo fazendo pela Itália junto a um comune de seu interesse. Isso acontece pois para a decisão da Corte italiana ser aplicada, ela antes de mais nada precisa ser normatizada pelo Ministério dell'Interno italiano, que até o momento não deu seu parecer sobre a questão. Por enquanto, portanto, a única alternativa para aqueles que se encontram na situação de cidadania italiana por linha materna, a chamada Lei de 1948, é aquela de entrar com uma ação na justiça. E existem vários profissionais que realizam esse procedimento. Se você fizer uma pesquisa no Google por processo de cidadania italiana linha materna ou cidadania italiana linha materna, você vai encontrar algumas empresas que fazem esse tipo de procedimento. É importante dizer, porém, que a ação ela não pode ser feita por um advogado brasileiro, no Brasil. A ação ela precisa ser feita por um advogado inscrito na Itália. Você precisa reunir os documentos no Brasil e seguir o procedimento convencional, tá? Que a gente vai falar depois sobre o elenco da documentação. Então, se você antes estava naquela situação da cidadania italiana não ter sido transmitida à geração seguinte, continue com o cursinho conosco que você vai verificar qual é a documentação necessária. Essa ação, depois que você reúne os documentos, você tem que mandar para o advogado lá na Itália e ele entra com o processo. A ação demora cerca de 18 meses para ser concluída e durante esse tempo você não aguarda na Itália, você não precisa viajar na Itália, pois a ação não está ligada à sua residência no país. E você também não tem um direito a um visto de permanência por lá. No final do processo, em caso de sentença favorável, você será declarado cidadão italiano, sendo possível incluir mais de uma pessoa da família na mesma ação. Você pode incluir até 10 pessoas da família na mesma ação. Inclusive, eu indico que para quem tem filhos menores, com menos de 16 anos, para eles não incluírem o filho menor na ação. Por quê? Porque como a ação ela demora cerca de 18 meses, depois, quando o genitor é reconhecido, vamos supor a mãe, ela quer fazer o processo e ela tem lá um filho que tem 10 anos, 14 anos. Primeiro ela faz a ação e tem o procedimento dela reconhecido, ela tem a cidadania italiana dela reconhecida. Depois, com a cidadania italiana do genitor reconhecido, basta que ela compareça ao consulado italiano e apresente a certidão de nascimento do filho dela ou da filha dela. E se for menor de idade, a criança ela vai ter o direito à cidadania italiana também reconhecida. Então assim você evita gastar com mais um requerente ali na ação. Então quando eu passo um pouco do que eu sei do italiano para alguém, é como se eu estivesse passando um pedacinho de mim, né? Um pedaço de mim, um pedaço da minha vida, um pedaço da minha família que, se não fosse por toda aquela história, né, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje para poder passar adiante. Então eu acho que cada um que receber vai receber um pedacinho de mim também.